Graça e paz. Tudo bom, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à oração da manhã, feita agora às 5:30 da manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, te ilumine, te dê estratégia, te dê conhecimento, te dê sabedoria e muita saúde. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse aqui é um canal, o Pastor Bruno Weiser é um canal de oração. Nós estamos começando mais um dia na presença do Senhor. Eu peço que você fique comigo até o final, que você se inscreva, que você deixe o seu like, que você comente e que você compartilhe. A palavra que eu quero deixar está em Mateus capítulo 15, versículo 21. Tem uma palavra de cura, uma palavra de misericórdia, uma palavra de fé para liberar sobre a sua vida. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28 diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. A palavra está dizendo que Jesus, ele saiu de onde ele estava e ele passou, ele estava no norte de Israel, então ele passou a fronteira e ele chegou agora em Tiro e Sidom, na Fenícia. Chegou naquele lugar. E desde esse momento, o que nós já aprendemos aqui? Porque o Senhor, se ele estava dizendo no primeiro momento que ele foi enviado às ovelhas da casa de Israel, mas se ele foi até ali, ele não foi à toa. Então a primeira coisa que nós vemos é que nós não é no sentido que Jesus mentiu. Não quer dizer que Jesus estava mentindo. Ele estava falando a verdade. De fato, a missão dele primordial, por causa da aliança de Deus com o povo de Israel, ele foi enviado para ministrar ao povo de Israel. Mas se ele atravessou a fronteira, se ele chegou até Tiro e Sidom, se ele foi nesta região, é porque ele queria operar ali. Então, todas as vezes, então, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus ele quer operar em você. É porque Deus ele quer operar na sua vida. Então, mesmo que você comece a receber alguns nãos, eu quero dizer que para você não desistir, porque aí a Bíblia diz que tinha uma mulher ali, é uma mãe. Ela começou a clamar, ela começou pedindo assim: Senhor, por favor, tenha compaixão de mim. E quando ela fala filho de Davi, ela está dizendo o seguinte, que ela conhecia a história, ela conhecia a promessa, apesar de não ser daquele povo, apesar de não ter o direito, mas ela conhecia a palavra, o mínimo que ela precisava. Então o que eu quero te dizer? Você não precisa ser um expert em Bíblia, você não precisa ser um grande doutor em Bíblia, um grande teólogo para falar com Deus, para pedir ajuda a Deus, para clamar a Deus. O conhecimento mínimo que você tenha, Pastor Bruno, qual é o conhecimento mínimo que eu tenho que ter de Deus? O conhecimento mínimo que você tem que ter de Deus é que Ele existe.
que ele é o criador dos céus, que ele é o criador da terra, que ele é o criador dos animais, que ele é o meu criador, ele é o seu criador, que ele criou tudo aqui nos céus, na terra, debaixo da terra, que ele criou todas as coisas, que ele é um pai de amor, que ele está com os ouvidos prontos a nos ouvir, a nos atender. É isso que você precisa saber, o mínimo que você precisa saber de Deus, que ele é o criador de todas as coisas e ele nos ama. Aí, só que a palavra diz que Jesus não respondeu. E ele não respondeu, mas ele queria responder. Mas ele precisava ali ter uma pedagogia, ele precisava ali ensinar. O que ele precisava ensinar? Algo que se chama insistência, persistência. Pastor Bruno, o que é a persistência? A persistência é você não desistir do primeiro não. Então tem momentos que Jesus dá um não para nós. É porque ele não quer dar? Não, é porque ele quer que você insista. É porque ele quer que você persista. É porque ele não quer que você desista, entende? Então não desista. Aí a palavra diz que ela começou agora a gritar. Então, no primeiro momento, ela estava orando, clamando, suplicando, pedindo, e o Senhor Jesus simplesmente não respondeu, ficou em silêncio. Ao invés dela ficar triste, abatida, voltar para trás e desistir da promessa de Deus para a vida da sua casa, da sua filha, ainda que essa promessa não era para ela diretamente, mas ela estava ali pegando por misericórdia e por fé, ela começa agora a gritar, ou seja, ela começa a falar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ela aumenta a intensidade, ela aumenta a frequência, ela aumenta a entrega, ela aumenta a fé, ela coloca mais força, ela coloca mais energia, ela coloca mais vitalidade, porque ela estava desesperada e ela precisava aquilo para solucionar a vida dela, que no caso dela, a vida dela é a vida da filha dela. E aí, Jesus então responde: olha, eu não posso pegar. E ela vem e adora, tá? Olha, que é uma outra chave. Ela vem e ela adora, dizendo: Senhor, me ajude. Por favor, me ajude. Ele responde: eu não posso pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí ela sabe responder: Senhor, os cachorrinhos, exatamente, eles comem das migalhas. Então ela soube responder dizendo assim: Senhor, ela não retrucou a Jesus, ela não blasfemou de Jesus, ela não insultou Jesus, ela continuou a descer, a se humilhar e dizer assim: Senhor, tá certo, é isso mesmo. O pão é dos filhos, só que os cachorrinhos, eles comem até das migalhas que caem. Ela está dizendo assim: Senhor, a tua migalha é mais que suficiente. A tua migalha é mais do que o necessário. Uma pequena migalha, uma pequena porção da tua unção, do teu poder, da tua autoridade, não apenas pode, como vai mudar a situação da minha filha, a situação da minha casa. E aí Jesus exclama: mulher, que grande fé você tem. Que grande fé, é muita fé. Ou seja, a fé, ela libera milagres e a palavra diz que a partir daquele momento ela foi curada. Então, você já ficou em momentos que você estava preso, porque a Bíblia está dizendo ali que a filha estava presa debaixo de uma opressão. E Jesus, a partir de uma palavra de autoridade, ele promoveu libertação. E nesse dia, eu quero orar para que Deus venha promover libertação em nós. Nós também estamos em jejum, tá? Eu quero que você saiba do poder do jejum e da consagração para nós recebermos o Espírito Santo, para nós ouvirmos o Espírito Santo, para nós andarmos e aprendermos com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, amado e bondoso Pai, obrigado porque o Senhor nos deu o maior presente. Tua palavra está dizendo que uma mulher, ela disse assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Mas o Senhor está nos ensinando que ela não comeu migalha, apesar dela ter falado isso, porque, meu Deus, o Senhor
o Senhor Deus Pai enviou o teu Filho Jesus aqui na terra pelas nossas vidas. E o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então ela não comeu migalha, ela comeu o maná de Deus. O maná de Deus se chama Jesus, filho de Davi. Ela não comeu migalhas. Ela não comeu migalhas, ela provou do maná vivo. Ela provou do pão vivo que desceu do céu, e o pão vivo que desceu do céu se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Não foi uma migalha, ela comeu tudo, ela comeu da tua porção. Senhor, nós apresentamos essa manhã que está começando, esse dia que está começando, e nós declaramos a benção do Senhor sendo derramada até 1000 gerações sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai raiar a tua luz, a tua graça e a tua bênção sobre nós. Nada e nem ninguém vai impedir o agir sobrenatural do Senhor. Estamos em jejum. Nós pedimos o Teu Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, nossa audição, nós pedimos que o Senhor venha nos dar a Tua bênção, a Tua graça, a Tua vara e o Teu cajado nos sustenta, nos renova, nos abençoa. Nós declaramos um dia de conquistas, nós declaramos um dia de vitórias. Eu peço nessa hora sobre o meu irmão que está indo trabalhar, sobre a minha irmã que está indo trabalhar, sobre aquela que tem que estar cuidando dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. Pai, sobre aquele que está assim no metrô, está no ônibus, está dirigindo, a todos nós. O Senhor venha dar saúde física, saúde espiritual, livramento da violência, livramento da criminalidade. Encha os nossos celeiros, nos liberta dos vícios, nos liberta das opressões malignas, nos dê cura física, cura da alma, a unção do Senhor que quebra todo jugo, pairando sobre nós, e nós provamos agora do maná vivo que desceu do céu. Nos ajude e nos abençoe, papai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por você ficar comigo até aqui. Tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente noite. Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Graça e paz e tchau, tchau.